Houve uma pergunta que todos fizemos: estamos sozinhos neste universo? Embora nossa tecnologia e conhecimento cresçam, não temos uma resposta definitiva para essa pergunta. Agora existem dois sinais muito fortes e populares de vida alienígena, acredita, e que é o sinal de Uau e o Cavaleiro Negro. Mas já mencionei esses vídeos anteriores. Aqui estão 5 palavras que provam que nós humanos não estamos sozinhos. A ligação entre o Egito Antigo e os alienígenas há muito tempo foi discutida, e todos estamos familiarizados com a especulação sobre a intervenção alienígena quando se trata de projeto e construção da pirâmide egíptica. Mas se você acredita ou não nessa teoria, há uma coisa que as pessoas juram mostrar sinais fortes. Naqueles tempos, os alienígenas visitaram a Terra. Os hieróglifos egípticos, que são caracteres literários em uma forma alfabética simbólica de escrita, e um dos hieróglifos descobertos mais interessantes que muitos dizem que tem ligações com extraterrestres, é o chamado helicóptero Abydos de 2 a 3 mil anos. Foi encontrado em um templo antigo que foi construído por Setil I e seu filho Ramsés II em Abydos, Egito. Agora, ao olhar para isso, qual é a primeira coisa que você pode descobrir? Bem, não se pode negar que isso parece um helicóptero, isso parece um barco ou iate. Parece um navio, parece que muitos dizem que é um navio ou planador futurista. Então isso foi encontrado em uma laje que suportava o teto. Foi estudado e concluído que não era mais do que uma ilusão acidental causada por hieróglifos sobrepostos, onde gesso havia sido colocado na pedra para substituir a escrita anterior. É isso. Foi um pouco esquerdo e não falou novamente. Existem alguns pesquisadores que dizem que há muito mais. Eles concluíram que se os egípcios quiserem sobrepor qualquer escrita existente, simplesmente substituiria o calcário. Acredita-se que os hieróglifos sejam gravados no chão e depois elevados para posicionar. Portanto, se uma mudança for necessária, os pesquisadores dizem que podem apenas substituir o bloco e não precisar reproduzi-lo. Alguns não acreditam que isso tenha relação com a tecnologia antiga. Eles dizem que se houvesse veículos como os que se acredita ser mostrados, então certamente haveria mais evidências deles, e não apenas em uma única inscrição. Então, o que você acha desses hieróglifos misteriosos? É a prova que os alienígenas caíram nos antigos anos egípticos? Ou é nada mais que uma coincidência? É sempre fascinante quando um astronauta argumenta a existência de alienígenas, porque se alguém tem mais chances de ver um extraterrestre, serão os astronautas que se aventuram no espaço. Recentemente, existe um boato de que, caso um astronauta testemunhe um OVNI ou um ser extraterrestre, não pode relatar isso à imprensa. Mas isso não os impediu porque, ao longo dos anos, muitos astronautas contaram encontros com alienígenas. Em junho de 1965, quando os astronautas Ed White e James McDivitt sobrevoavam o Havaí em uma espaçonave gêmea, relataram ter visto um objeto metálico estranho com braços longos se destacando dele. McDivitt tirou fotos, mas disse que não capturou o que ele podia ver corretamente devido ao brilho e à janela sujeta. O boato é que ele também filmou um vídeo, mas nunca foi divulgado. McDivitt disse que alguns promotores de UFO exageraram a história, mas os desprezadores também a subestimaram. Um outro avistamento por astronautas foi em dezembro do mesmo ano. Os astronautas Geminis James Lovell e Frank Borman viram uma nave espacial não identificada a alguma distância da sua cápsula. O Centro de Controle Gemini informou que eles estavam vendo o estágio final de um foguete de reforço. Mas Frank confirmou que podia ver o foguete de reforço e o objeto não identificado era completamente diferente. Mas o que é exatamente um mistério? Agora, se acreditas que o pouso na Lua de Buzz Aldrin e Neil Armstrong foi uma farsa ou não, ambos aparentemente relataram que os alienígenas têm uma base na Lua e foram dito para sair e ficar longe. Segundo relatórios não confirmados, Neil e Buzz, assim UFOs, pouco depois de aterrissar na Lua em 21 de julho de 1969. Segundo o ex-funcionário da NASA Otto Binder, os presuntos de rádio sem nome com suas próprias instalações de recepção de VHF, que ignoraram as emissoras de radiodifusão da NASA, pegaram as seguintes trocas. O que é isso? O que diabos foi? É tudo o que eu quero saber. O que há lá? Esses bebês são enormes, senhor. Oh meu Deus, você não acreditaria nisso. Estou a dizer-te, há outras naves espaciais ali fora alinhadas no lado distante da borda da cratera. Eles estão nos observando na Lua. Segundo o ex-oficial da Marinha e pesquisador russo de UFO Neil Armstrong, a mensagem foi transmitida ao controle da missão que 2 grandes objetos misteriosos estavam observando depois de terem pousado, mas a mensagem foi censurada e nunca foi ouvida pelo público que assistia. O fato de que a NASA oculta informações do público, a NASA, levou muitos a acreditar que estão cientes da existência de vida alienígena, e um dos casos mais falados de ocultação da NASA vem do médico Edgar Mitchell. Ele participou da missão Apollo 14 em 1971 e passou 33 horas na Lua durante suas 2 missões lunares. O médico Mitchell disse que estava ciente de várias visitas de UFO durante sua carreira, mas cada uma foi encoberta.
Ele disse que os trabalhadores da agência espacial descreveram alienígenas como seres pequenos que parecem estranhos para nós. O médico Mitchell disse que a tecnologia deles é muito mais sofisticada que a nossa, e se fossem hostis, já estaríamos embora. Ele também disse que acredita que o acidente alienígena em Roswell de 1947 era real, e foi encoberto porque os Zimelfan e Hua não queriam que a União Soviética soubesse da tecnologia e não sabia se os alienígenas eram hostis ou não. Funcionários da NASA comentaram sobre as declarações do Dr. Mitchell, dizendo que a NASA não rastreia UFOs e não está envolvida em encobrimento de vida alienígena neste planeta ou em qualquer lugar do universo. O Dr. Mitchell é um grande americano, mas não compartilhamos suas opiniões sobre esta questão. Edgar continua a afirmar que alienígenas e naves alienígenas são reais e acredita que estamos sendo observados agora. Outra coisa que as pessoas mais recentemente apontaram é que a alimentação ao vivo da Estação Espacial Internacional é frequentemente cortado quando objetos são vistos no espaço. Em 2014, a NASA supostamente cortou o feed ao vivo da câmera de visão da Terra montada na estação espacial, apenas quando um misterioso UFO parecia pairar sobre a Terra. Os observadores de UFO dizem que a queda nos alimentos ao vivo, assim que o UFO aparece, é uma tentativa óbvia de ocultar o que acreditam ser avistamento regular de naves alienígenas. Alguns dizem que é a Lua ou uma lente de Flarm, e outros acreditam que é uma nave alienígena. Além disso, o observador de UFO, Toby Land, aparentemente encontrou um UFO na transmissão ao vivo da estação espacial antes da interrupção do fluxo por cerca de 15 segundos. É certamente estranho que a NASA corte o vídeo quando essas coisas acontecem. Talvez seja apenas uma coincidência porque eles experimentaram dificuldades técnicas, ou talvez eles saibam algo que não sabemos o tamanho do nosso universo. Agora mesmo aqueles que não acreditam no UFO ou fotos e vídeos alienígenas que estão indo em torno, há muitos que dizem que devido à grande magnitude do universo é impossível não haver outra forma de vida. Para entender por que as pessoas acreditam na vida alienígena, primeiro deve-se perceber a imensidão do universo. O diâmetro do universo observável acredita-se ser de cerca de 28 bilhões de parsecs, ou aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. Agora, um único ano-luz é pouco menos de 6 trilhões de milhas, o que é um número ridículo. Então 6 trilhões, 93 bilhões. Lembre-se, isso é apenas o que podemos observar. Não é que não temos a tecnologia para observar mais, mas a vida de outros objetos não tem tempo suficiente para chegar à Terra desde o início da expansão cosmológica. Com tudo isso, astrônomos da Universidade de Auckland disseram que acredita-se que existem cerca de 50 sextilhões de planetas no universo observável. Deixo-te decidir se achas que apenas um desses 50 sextilhões de planetas pode abrigar qualquer forma de vida. Alguns acreditam que civilizações estão atualmente existentes na Terra como planetas ao lado de nós, e outras acreditam que podemos até ser as bactérias de outra forma de vida. Adicione a possibilidade de dimensões infinitas ou múltiplas, e você leva as coisas a um nível completamente novo. Se você acredita ou não em alguma dessas teorias, não se pode negar que o universo é incrível e nos deixou muitas perguntas sem resposta. Agora, embora esse tipo de pessoas de preto tenha uma ligação com a Pensamente, NASA, encobrir as coisas, as pessoas de preto merecem falar por si só. Acredita-se que esses homens de preto sejam agentes do governo que assediam ou ameaçam testemunhas de UFO e alienígenas para mantê-los quietos sobre o que viam ao longo dos anos. Houve muitos mitos voando sobre eles, e se eles existem ou não ainda é um mistério, mas se eles existem, então muitos dizem que isso prova que há algo lá fora que o governo não quer que saibamos sobre. Agora, se sua existência pode ser confirmada. Há toneladas de relatos de pessoas acreditando que tiveram encontro com eles, como o que disse o médico Herbert Hopkins, um respeitado médico de família da velha praia de Pomar. Eu, que estava estudando um caso de UFO em setembro de 1976, quando o telefone tocou e um homem se identificou como um representante de uma organização de UFO de New Jersey. O homem perguntou se o médico o veria em sua casa para falar sobre o caso UFO. Ele disse que poderia vir. Após a ligação, Herbert se levantou para acender as luzes e o homem já subia as escadas em sua casa. Numa entrevista, ele afirmou que Hopkins ficou impressionado com seu tempo sem batear e a estranha aparência do homem. Vestia um terno preto, sapatos pretos, meias pretas, camisa branca com gravata preta e chapéu preto. Ele também disse a repórteres que o homem era careca como um ovo e não tinha sobrancelhas ou cílios. Herbert mencionou que notou o batom do homem quando ele limpou a boca, deixando o batom vermelho na luva. Sua voz era obviamente passiva, como se fosse uma máquina, e eles começaram a falar sobre o caso UFO.
Quando este homem estranho ordenou a Herbert para destruir todas as evidências que ele havia coletado sobre o caso, ele aparentemente levantou-se e disse muito lentamente que minha energia está a ficar baixa. Deve ir agora. Adeus antes de descer as escadas e desaparecer. O Dr. Hopkins ficou aterrorizado e não tem ideia do que aconteceu naquela noite. Um caso singular começou em 14 de outubro de 2009, quando duas testemunhas observaram um objeto aéreo triangular desconhecido fora de um hotel, abrindo um caso UFO. Então, várias semanas depois, dois homens não identificados de preto visitaram o mesmo hotel procurando duas testemunhas que viram o UFO. As duas testemunhas não estavam lá na época, então os homens de preto assediaram a equipe do hotel por cerca de 30 minutos antes de sair. Quem conversou com os homens disse que eram totalmente sem cabelos, sobrancelhas ou cílios. Diziam que tinham olhos estranhos e grandes e não piscavam enquanto falavam. Agora, não há prova real se as imagens e relatórios de vídeo são uma farsa ou se isso realmente aconteceu. Os homens de preto estão tentando impedir-nos de saber muito. Qual se eu entrar?